Fala galerinha, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estudando muito, né? Se dedicando aí nesse período, né? Sei que não tá fácil aí, né, pessoal? Mas vamos embora, vamos continuar aí com as nossas aulas, com o nosso estudo, nossa resolução de exercício. Tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. Essa semana a gente vai concluir essa partezinha de estequiometria, tá? Onde a gente vai ver a nossa terceira parte desse assunto com vocês, tá bom? Só lembrando que, primeira parte, a gente viu aquela ideia introdutória de como realizar os cálculos estequiométricos. Segunda parte, eu acrescentei duas ideiazinhas novas para você incrementar nas questões, nas resoluções, que foi a ideia de que rendimento e pureza. E hoje eu vou acrescentar mais duas ideiazinhas, tá certo? Para você incrementar ainda mais a resolução de questões, tá bom? São duas ideias bem simples, tá certo? Uma delas é mais uma prática mesmo, uma técnica do que uma ideia. E a segunda, sim, é uma ideiazinha um pouco diferente, tá bom? E aí, com isso, a gente conclui essa parte de estequiometria, tá certo? Lembrando mais uma vez, galera, que tudo aquilo que vocês aprenderam, tá certo? Na primeira parte, na segunda, continua valendo, tá, galera? A gente não vai fazer nada de diferente, a gente só vai acrescentar uma coisinha de nada a mais, tá bom? Vamos lá então, ó. O que eu quero começar com vocês? A primeira ideia que eu quero começar a falar com vocês hoje é uma ideia que a gente usa quando a gente se depara com questões onde eu tenho reações consecutivas. Por exemplo, vê essa questão aí. A vinblastina é uma substância utilizada no tratamento do câncer, sob a forma de sulfato de vinblastina, que é obtido pela reação desse alcaloide com ácido sulfúrico. Este, o ácido sulfúrico, por sua vez, é obtido pela seguinte série de reações. Então, a questão te deu aí duas reações consecutivas. Como é que eu sei que essa reação é consecutiva, galera? É que se você olhar direitinho, o produto da primeira, ele é o reagente da segunda. Então, isso é uma sucessão de reações. Aí a pergunta, para cada 196 gramas de ácido sulfúrico formado, são consumidos de SO2 em mol correspondente a quanto? Ele quer saber quantos mols de SO2 vão ter que reagir para formar 196 gramas de ácido. Galera, essa questão aí, a pergunta não é nada de diferente daquilo que a gente vem vendo. Qual é o detalhe dessa questão? É que apareceram agora duas reações, tá certo? E como é que a gente faz isso? Vê, primeiro de tudo, se você olhar para a pergunta da questão, a substância que ele é fornecida na questão, os dados, e a substância que é perguntada, elas estão em reações diferentes. E aí, toda vez que você se deparar com essa situação, onde o dado e a pergunta estão em reações diferentes, o que é que você faz? Você tem que combinar essas duas equações de maneira a achar uma equação final. Como é que a gente combina? Somando, tá, galera? A gente soma as duas equações. Só que a gente tem que somar de modo que o produto da primeira, ele cancele, ele corte, desapareça com o reagente da segunda. Para isso, às vezes, a gente precisa ajustar os coeficientes, como é o caso da reação 2, vê? Antes de fazer a minha soma, eu preciso multiplicar todas as substâncias por 2. Por quê? Quando eu somar, galera, vê só, o 2SO3 da primeira vai cancelar com 2SO3 da segunda, de maneira que eu vou ter essa reação global. Agora sim, eu tenho uma reação onde está relacionando o SO2 e o H2SO4. Depois que eu faço isso, aí eu faço minha questão como de costume. Ele perguntou, dado a massa de H2SO4, qual é o número de mols de SO2 que vai reagir, certo? Então a gente vai relacionar SO2 com H2SO4. Vamos lá, galera, como é que a gente faz isso? Peguei minha reação, vou olhar para quem? SO2, H2SO4. Eu sei que 2 mols de SO2 reagem e forma 2 mols de SO4. Como ele está me perguntando a quantidade em mols de SO2, eu vou deixar a relação para o SO2 do jeito que está, 2 mols. Mas ele me deu a massa de ácido sulfúrico, então eu vou transformar a quantidade em mol de ácido na massa correspondente. No caso, como a massa molar é 98, vai ficar 2 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico.
Então, se 2 mols reagem e forma 2 vezes 98, quantos mols vão formar 196 gramas, certo? Então, multipliquei aí meio pelos extremos, cruz credo, tá certo? Fica 2 vezes 98 vezes x é igual a 2 vezes 196. Passei dividindo lá, achei o resultado de quê? De 2 mols, tá, galera? Então, o detalhe dessa questão qual é? Que antes de você começar a resolução normal, você tem que combinar aquelas duas equações para achar a sua equação final. Só isso e mais nada, tá bom? Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um aqui para você ver mais uma vez como é que a gente faz. Essa daí, ó, eu combinei as informações da aula passada com essa ideia nova de hoje. Então tem rendimento, tem pureza e tem reações consecutivas. Mas você vai ver que não é nada de diferente daquilo que a gente já fez. É só você lembrar que você tem que fazer essas reações etapa por etapa, tá bom? Então vamos lá. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que tem ZNS, sulfeto de zinco, de pureza 75%, ou seja, daquele minério todinho, só 75% corresponde ao sulfeto de zinco. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, ou seja, daquilo que deveria ter sido produzido, só vai produzir 80%. Que valor mais próximo da massa de zinco em quilogramas será produzida a partir de 100 kg da esfarelita? Então vamos lá. Eu tenho reações consecutivas, pureza e rendimento, tá certo? Então vou ter que usar três ideias diferentes. Vamos começar pelas reações consecutivas para descobrir a minha reação global. Pessoal, tenho aí duas reaçõezinhas onde o que ele te deu e o que ele está pedindo estão em reações diferentes. O que é que a gente faz? Combina as equações, faltou um 2 ali no CO2, tá certo? E soma aí. O que é que a gente vai ter? Cortei aqui, ó. Eu vou ter minha reação final. Pronto, apareceu lá o 2. 2NS mais 3O2 mais 2 de CO, dando 2 de zinco mais 2 de SO2 mais 2 de CO2. Então, achei minha reação global, ou seja, eu já tenho uma reação que está relacionando sulfeto de zinco com o zinco metálico, tá certo? Agora eu vou aqui, ó, para minha reação, tá certo? Vou para minha questão, para o meu problema. Ele quer saber qual é a massa de zinco formada a partir de 100 gramas da esfarelita, do minério todo. Lembra, galera, a reação está relacionando sulfeto de zinco. E o sulfeto de zinco só é um pedaço da esfarelita. Que pedaço é esse? A gente sabe que da esfarelita, segundo o texto, 75% correspondem ao sulfeto de zinco e 25% corresponde a impurezas. Então, eu só vou olhar para aqueles 75%. Só a massa que vai reagir é só aquela correspondente a 75%. Então, primeiro eu vou calcular essa massa. Eu sei que dá para fazer direto, mas eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Se 100 kg da esfarelita corresponde a 100%, certo? Qual é a massa de sulfeto de zinco correspondente a 75? Fiz a continha, deu 75 quilos. Então, galera, daqueles 100 quilos, só vai reagir 75 quilos. Tá, pessoal? Só vai reagir 75 quilos. E agora vamos fazer minha conta? Eu sei que 2 mols de sulfeto de zinco reagem e formam 2 mols de zinco. Vamos trocar a quantidade de mol para uma quantidade de massa equivalente. Por quê? Porque o dado foi fornecido em massa e foi pedido a massa do meu produto. Então, como a massa molar do sulfeto de zinco é 97, eu substituo 2 mols por 2 vezes 97 gramas. Vou fazer a mesma coisa para o zinco. A massa molar é 65. Então, vai ser 2 vezes 65 gramas. Se 75 quilos de sulfeto de zinco vai reagir, qual vai ser a massa X formada de zinco? Então, meio pelos extremos, passei lá dividindo, eu acho que a massa de zinco formada é de 50 quilos. Mas, galera, lembra que a reação ela não tem um rendimento de 100%. Então, a massa de 50 quilos seria produzida se o rendimento fosse 100%.
Como o rendimento não é, vai produzir uma massa um pouco menor. Que massa é essa? Vamos lá. Então, 50 kg de zico está para um rendimento de 100%. Qual é a massa que vai ser produzida no rendimento de 80%, que foi o que aconteceu na questão? Quando você faz as continhas aí, galera, rapidamente a gente vê que a massa, na verdade, né, produzida de fato, tá certo? Com aquele rendimento foi de 40 quilos. Tá, galera? Então perceba que essa ideia nova que eu coloquei para vocês, da combinação, é muito simples, galera. Então é só um detalhezinho que você deve fazer antes da questão para poder fazê-la como de costume, usando rendimento, usando pureza ou não utilizando, tá certo? Dependendo do que a questão vier para vocês. Show de bola, galera? Então, primeira ideia nova de hoje foi essa aí de combinar equações para que eu tenha uma equação global. Para como é que eu faço isso? O produto de uma tem que cancelar com o reagente da outra. Show de bola, galera? Massa? Então, vamos embora. Qual é a segunda ideia da aula de hoje? Essa daí é bem importante, tá? Preste atenção. Geralmente o pessoal, os alunos se confundem, porque não entendem a ideia. Mas preste atenção como é que é. É a ideia do reagente limitante e reagente em excesso. Primeiro, vamos entender o que é o reagente limitante e o reagente em excesso. O reagente em excesso, o nome já está dizendo, excesso. Excesso é que sobra. Ou seja, é aquele reagente que quando você coloca numa reação, no final dela vai sobrar daquela substância, certo? Então, se colocou um reagente e ele sobrou no final, quer dizer que ele está em excesso, certo? Ele vai sobrar em relação ao outro. E o limitante, esse limitante é aquele que vai ser consumido completamente, tá certo? Por que o termo limitante? Porque é assim, ó, quando eu boto dois reagentes para reagirem, eles vão sendo consumidos, tá, galera? Consumidos numa certa proporção. Quando o primeiro deles acabar, a reação para. É óbvio que se um deles acaba, não vai ter mais reagente para formar produto. Então, essa substância, esse reagente que acaba primeiro, que é consumido completamente primeiro, ele vai limitar o processo da reação, ou seja, ele vai limitar a produção dos meus produtos, e a gente chama ele de reagente limitante. E é exatamente o reagente limitante que vai ser considerado na hora de fazer os cálculos estequiométricos. Perceba que antes, todas as outras questões que a gente fazia, as questões te davam a quantidade de um reagente e pedia de um produto. Então era um reagente e um produto. Então não tinha muito o que fazer. Você considerava que esse reagente ia ser consumido e formaria um certo produto. Só que a partir de agora, galera, o que é que vai acontecer? As questões não vão te dar mais a quantidade de um reagente, eles vão te dar a quantidade de dois reagentes e pedir a quantidade de um produto. Só que no cálculo eu só preciso de uma quantidade para calcular outra. Se ele te dá duas quantidades, tu tem que escolher uma dessas duas para usar na hora do cálculo. Qual das duas quantidades que foi dada que tu vai escolher? Aquela quantidade correspondente ao reagente limitante, tá certo? Então, toda vez que a questão te der duas quantidades de reagente, primeiro tu tem que descobrir quem é o limitante ou quem é o excesso. Se tu descobre quem é o limitante, quem é o excesso, tu só usa o limitante. O excesso tu esquece, ó, nem olha para ele. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Antes de fazer todos os cálculos que a gente vinha fazendo, primeiro, se for necessário, eu tenho que descobrir quem é que está em excesso e quem é o limitante. Pronto. Depois que eu descobrir quem é que está em excesso e quem é o limitante, eu só uso o limitante e faço o resto da questão todinha como eu já fazia. Tá bom? E aí eu vou ensinar para vocês uma técnica simples e rápida para descobrir quem está em excesso e quem é o limitante. Beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui umas questões. Vou pegar uma bem simples. Questão 3, diz assim, ó. Colocou-se em um sistema para reagir 2,5 mols de ácido clorídrico com 3 mols de hidróxido de sódio. Qual a massa de cloreto de sódio formada ao final do processo? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, galera. A gente tem lá uma reação química, onde ele fez assim, ó. Coloquei 2 mols de HCl e 3 mols de NaOH. E eu quero saber qual é a massa de cloreto de sódio formada. Se você está pensando bem, deve estar se questionando
qual é a quantidade que eu vou usar no meu cálculo? Será que eu uso 2,5 mol ou eu uso 3? E aí eu digo para você, você tem que usar a quantidade do reagente limitante. Cuidado, o reagente limitante não necessariamente é o que está em menor quantidade, tá certo? Por quê? Porque tem uma certa proporção que vai definir quem é o limitante. Então, não é o que está em menor quantidade. Você tem que primeiro descobrir quem é para depois utilizar. Como é que a gente descobre? É assim, ó, preste atenção, galera. Você, para descobrir quem é um reagente limitante ou quem está em excesso, você faz o seguinte: você pega a equação química balanceada, certo? Tem que estar balanceada, tá bom? Então, 1 de HCl mais 1 de NaOH. Aí você pega as quantidades que foram colocadas para reagir de cada reagente e coloca embaixo deles. Então, na questão, a questão me disse que colocou-se para reagir 2,5 mol de HCl com 3 mols de NaOH. Aí você coloca embaixo de cada um aí. Pá. Aí o que é que você faz? Você pega o coeficiente de um reagente e multiplica pela quantidade do outro. Quanto é 1 vezes 3? Dá 3. E aí você faz a mesma coisa para o outro. Ó. Pega o coeficiente do NaOH e multiplica pela quantidade de HCl. Certo? Deu 2,5. Você está vendo agora que a gente criou dois números, 2,5 e 3. Aí você faz a seguinte pergunta. Quem é maior, 3 ou 2,5? Bom, o maior é 3. Só que o 3 ele está do lado do NaOH. Você está vendo? Então, tem o NaOH e embaixo dele, lá no final, tem o 3. Se o maior número dessa conta que a gente fez caiu do lado do NaOH, é porque o NaOH está em excesso. E o outro é o limitante. Tá certo, galera? Então, você faz o seguinte. Você pega a reação balanceada, coloca a quantidade em mols das substâncias embaixo de cada um. Aí você pega coeficiente de um reagente multiplicado pela quantidade do outro. Coeficiente de um reagente multiplicado pela quantidade do outro. Então você fez 1 vezes 3, que deu 3, e 1 vezes 2,5, que deu 2,5, certo? Aí você questiona, qual lado deu maior resultado? 2,5 ou 3? Não foi 3? Se 3 deu maior resultado, é porque ali do lado do 3 está o excesso, ou seja, o NaOH está em excesso. E aí, galera, se eu descobrir que o NaOH está em excesso, acabou, se eu esqueço ele e só olho para o HCl. E aí eu faço minha questão como de costume. 1 mol de HCl reage e forma 1 mol de NaOH, certo? Vou trocar a quantidade de NaOH pela massa correspondente. Então, 1 mol de HCl forma 58,5 gramas de NaOH. Quanto foi de HCl, que é o limitante que eu coloquei para reagir? 2,5. 2,5 vai formar X. Multipliquei aí, ó. 2,5 vezes 58,5. Achei uma massa de 146,25 gramas. Então tá aí a minha resposta. Mais uma vez, perceba que essa parte foi exatamente igual que a gente veio fazendo. A diferença é que antes de começar, eu precisei descobrir quem era o excesso e quem era o limitante usando aquela minha técnica. Tá bom? Então é só isso, pessoal. É só achar antes quem é o excesso, quem é o limitante, e aí você termina como de costume. Vamos fazer mais uma. Pessoal, fazer um pouquinho mais complicado. Ó, o alumínio reage com o oxigênio de acordo com a equação química balanceada a seguir. Al mais O2 dando Al2O3. Qual a massa do óxido de alumínio produzida pela reação de 67,5 gramas de alumínio com 48 gramas de oxigênio? Mais uma vez, ele deu a quantidade de 2 reagentes e pediu a quantidade de um produto. Toda vez que ele der a quantidade de 2 reagentes, o que, é que a gente tem que fazer? Descobrir quem está em excesso. Então, antes de mais nada, vamos balancear a equação, né, galera? Ó, 3, 2 e 4, balanceamentozinho simples. E vamos analisar aqui o que é que foi dado, o que é que foi pedido. Vê, ele deu a quantidade de alumínio e de oxigênio e pediu a quantidade de óxido. Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro, pessoal? Eu tenho que ver quem está em excesso e quem é o limitante, usando aquela minha técnica. Aquela técnica, galera, só funciona, preste atenção, ela só funciona
se a quantidade que você vai utilizar tiver em mol. Tem que estar sempre em número de mols. Aí a quantidade dada foi em massa. Então, antes de fazer aquela técnica da multiplicação, você transforma para mol. Como assim? É bem simples, galera. A gente já sabe fazer. Se a massa do alumínio é 67,5, lembra, número de mols é massa sobre a massa molar. A massa do alumínio é 67,5 da questão e a massa molar é 27. Então, o número de mols de alumínio foi 2,5. E aí eu faço a mesma coisa para o oxigênio, tá, galera? A massa do oxigênio, tá, na questão foi de 48. Então, eu vou fazer o seguinte. O número de mols, galera, é dado como a massa do oxigênio dividido pela massa molar, tá bom? Então vai ser 48 dividido por 32, vai dar um total de 1,5 mols. Então, calculei a quantidade em mols de cada uma das substâncias, agora sim que eu vou fazer meu teste. Como é o teste, galera? Vi mais uma vez, ó. Pego a reação balanceada e escrevo. Embaixo de cada substância, eu escrevo a quantidade em mols que foi colocada para reagir. No caso do alumínio, 2,5. No caso do oxigênio, 1,5. Aí eu pego o coeficiente de um reagente e multiplico pela quantidade do outro, pela quantidade que foi colocada. Então, 4 vezes 1,5 foi quanto? Foi de 6. Pega a coeficiente do outro, multiplico pela quantidade do 1, 3 vezes 2,5 deu quanto? 7,5. Aí eu olho para esses números. 7,5 e 6. Quem é maior? 7,5. O 7,5 não está embaixo do alumínio? Tá. Então, o alumínio está em excesso e o oxigênio é o limitante. Lembrando, galera, que esses números 7,5 e 6 aí que eu calculei, eu criei. Ou seja, eles só servem para descobrir quem está em excesso e limitante. Depois disso, descobrir quem é o limitante, eu esqueço esses números e trabalho com o que de fato foi colocado para reagir, que no caso é 1,5 e 2,5, tá bom? Então, oxigênio é o limitante, galera, eu vou olhar só para ele. Então, 3 mols de O2 reagem e formam 2 mols de Al2O3. 3 mols de O2, tá certo? Vão reagir e vão formar o que, galera? 2 vezes 102 gramas de óxido de alumínio. Tá bom? A massa molar do óxido de alumínio é 102. Eu tenho 1,5 mol de O2 na reação, do reagente limitante. Qual vai ser a massa de óxido formada? X. Ó, tá certo? Então, 3 vezes X, 2 vezes 1,5 vezes 102. Passei dividindo, encontrei que a massa do meu óxido de alumínio foi de 102 gramas. Tá, galera? Então, mais uma vez, ó, deu a quantidade de 2 reagentes, precisei descobrir quem é o limitante. Para descobrir quem é o limitante, eu preciso da quantidade em mols, tá certo? Em mols. Como foi dado em massa, eu primeiro transformo para mol, para depois descobrir quem é o limitante. Descobrir quem é o limitante, faço tudo como de costume, nossas continhas que a gente aprendeu nas outras aulas. Tá bom, galera? E aí, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer mais uma com vocês para a gente fechar chave de ouro. Vai. Coloquei aqui, ó. Num processo de obtenção de de ferro a partir da hematita, Fe2O3, considere a equação não balanceada. Tá aí. Utilizando-se 320 gramas do minério e 120 gramas do carvão, é 120 gramas, tá, galera? Na fichinha apareceu quilo, mas é 120 gramas, tá certo? Qual a quantidade em gramas, tá certo? Apareceu quilo, mas é em gramas de novo, de ferro produzido nesse processo. Aí eu coloquei aí mais um detalhezinho só pra gente usar, só pra gente lembrar e treinar. Admite um rendimento de 80%. Vamos lá, primeiro eu vou balancear aqui, ó. 2, 3, 3, balanceamento simples. E aí eu vou aqui para os dados da questão. Ó. Ele me deu a massa do óxido de ferro e me deu a massa de carbono e quer descobrir o que, galera? Qual é a massa de ferro formada? Opa, eu te dei 2 reagentes. Se eu te dei 2 reagentes, primeiro eu preciso descobrir quem é o limitante. Para descobrir quem é o limitante, eu preciso da quantidade em mol. Em o que, galera? Mol. Vamos descobrir. Se eu sei que a massa de ferro é 320,
o número de mols do óxido de ferro, perdão, é a massa sobre a massa molar. Isso dá 320 sobre 160, que é a massa molar dele, o que dá um total de quanto? 2 mols. Já para o carbono, eu tenho 120 gramas, tá certo? O número de mols do carbono vai ser a massa dele dividido pela sua massa molar, tá bom? O que me dá 120 dividido por 12, encontrando assim um total de 10 mols. Então eu tenho 2 mols do óxido de ferro e 10 do O2. Desculpa, do carbono, tá, galera? Apareceu um O2 aqui, mas é carbono, tá bom? E aí o que é que a gente vai fazer? Com essas quantidades eu vou descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. Bora lá. Peguei a equaçãozinha balanceada, coloquei. Embaixo de cada reagente eu coloco o que, galera? Quantidade em mols da reação, no processo. 2 mols de óxido de ferro e 10 de carbono. O que é que eu faço agora? Peguei 1, multiplico por 10, dá 10. Peguei 3, multipliquei por 2, deu quanto? Deu 6. Então, quais foram os valores que eu encontrei, que eu criei? 6 e 10. Quem é maior, 6 ou 10? 10. O 10 está embaixo de quem? Não está embaixo do carbono, então o carbono está em excesso e o Fe2 ou 3 é o limitante. Só mais frisando mais uma coisa, uma vez, tá, galera? Não necessariamente o que está em maior quantidade é o que está em excesso. Nesses 3 casozinhos foi só coincidência. Mas você vai pegar o material da gente, vai fazer as questões e vai perceber que vai ter casos em que o menor está em excesso. Então não pense assim, tá, galera? Faça o teste e descubra. É exatamente desse jeito. Reação balanceada, quantidade em mol, multipliquei cruzado, vejo qual foi o maior resultado. Nesse caso, o maior resultado é 10, logo o carbono está em excesso. Lembra mais uma vez, ó, 6 e 10 foi números que eu criei. Eles não servem mais para nada, então esqueça eles, tá certo? Só trabalhe com o que foi dado, 2 e 10. Peguei aqui a reação, tá, galera? Vamos lá. Vou olhar só para o óxido de ferro e para o ferro, tá? Então vou escrever assim: 1 mol de óxido de ferro reage e formam 2 mols de ferro, tá certo? Eu já tenho a quantidade de ferro em mols, então, desculpa, de óxido de ferro em mols, então eu vou trocar a quantidade de ferro para a massa dele. Então vou reescrever, ó, 1 mol de Fe2O3, certo? Reage e formam 2 vezes 56 gramas de ferro. Quanto foi de óxido de ferro que vai reagir mesmo? 2 mols. No reagente limitante, vai formar uma massa X. Multipliquei aí, ó, meio pelos extremos. X é igual a 2 vezes 2 vezes 56, o que me dá um total de X de 224 gramas de ferro. Tá, galera? Então, tá aí mais duas ideiazinhas, tá certo? Que eu queria passar para vocês. Só recapitulando. Reações consecutivas, o que é que a gente faz? Soma elas, reagente de uma corta com o produto da outra e faz normalmente. E a outra ideia é de reagente limitante e reagente em excesso. Quando é que eu sei que eu tenho que descobrir quem é o limitante e quem está em excesso? Quando ele der a quantidade de 2 reagentes e pedir um produto. Se ele der a quantidade de 2 reagentes, você descobre primeiro quem é o limitante, porque é ele que você quer utilizar. Faz aquela técnicazinha, lembrando que a técnica tem que estar sempre com o número de mols da substância. Beleza, galerinha? Certo? Então, mais uma aulinha aí para vocês. Encerramos estequiometria. Galera, treinar, tá certo? Fazer os exercícios da ficha, tanto da parte 1, 2, 3, perceba que elas são gradativas, tá bom? Porque só treinando aí que a gente vai ficar com essa habilidade bem afiadinha aí na hora de resolver a nossa prova, tá certo? Lembra também de ver as aulas da gente de resolução de exercício, tá bom? Nessas aulas eu tô fazendo um bocado de exercício, tá, galera? Tô fazendo aí uns 80% da ficha, tá, com a galera. Então, se você não tá podendo ver ao vivo, pega depois para dar uma olhadinha nas questões que a gente tá fazendo, que vale muito a pena como revisão. Beleza, galera? Então, bom estudo para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisar é só falar comigo, manda mensagem, certo? Manda no grupo, liga, qualquer coisa, dúvida que precisar, tamo aí, tá, galera? Beijão para vocês, tchau, tchau. A gente se vê.